Lucas, médico Lucas, no capítulo de número 23, o versículo de número 43. Eu vou ler para ganharmos tempo. Os irmãos que acharam, acompanhem com o vosso raciocínio. Nos diz assim a palavra de Deus. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Em meio ao sofrimento, em que está a sua esperança? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento em que muitas famílias estão sofrendo a perca de um ente querido, outros estão sofrendo em um leito de um hospital. E boa parte dessas pessoas, meus irmãos, tem colocado a esperança em algo fútil e sem fundamento bíblico, o que nos é muito triste. E a exemplo disso, nós vemos pessoas de várias religiões que colocam a sua esperança nesse exato momento, no purgatório, outros no sono da alma. No entanto, essa passagem, meus irmãos, nos assegura da verdadeira esperança. Quero fazer minhas as palavras nesse momento do reverendo Hernandes Dias Lopes, que trata dessa passagem, destacando pelo menos 4 verdades aqui nessa passagem que nos enche de esperança. E a primeira verdade que nós encontramos aqui, meus irmãos, é na expressão que Jesus diz: em verdade te digo. A verdade que nós encontramos nessa passagem é que Jesus oferece uma salvação que é certa, que não é algo duvidoso. E essa expressão nos fala de algo seguro e garantido. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Isso, de fato, nos enche de esperança. Porque Jesus não trata de uma salvação incerta, mas de algo seguro. Ele diz: em verdade te digo. Perceberam? Olha que coisa maravilhosa. Mas a segunda expressão que nós encontramos aqui, eu preciso correr, nós encontramos aqui, é que Jesus nos traz uma esperança, nos mostrando uma salvação imediata. Quando ele diz para aquele moço que está ao lado, na cruz, juntamente com Jesus, e que clama a Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, para aquele homem não foi uma promessa para o amanhã. Jesus não disse àquele homem que ele ia ao purgatório ou que ele ia experimentar o sono profundo da alma. Não. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele trouxe esperança àquele homem naquele exato momento. Isso nos dá esperança, meus irmãos. Isso nos dá esperança. Mas há uma terceira verdade aqui também, meus irmãos, é que Jesus, ele apresenta ou oferece àquele homem a salvação inteiramente pela graça. Pela graça. De maneira que aquele homem ele teve um passado completamente negro. Ele foi uma espécie de ladrão, talvez um assassino cruel, truculento, e que foi salvo inteiramente pela graça de Deus. Ele não tinha boas obras para apresentar naquele momento para o Senhor Jesus. No entanto, ele foi salvo pela graça de Cristo naquele momento. Pela graça do Senhor. Ele não foi salvo por méritos dele próprio, mas pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso nos dá esperança. Porque quando nós olhamos para o nosso passado e percebemos, meus irmãos, e até mesmo o nosso presente, porque nós pecamos todos os dias, e nós percebemos, meus irmãos, que nós não temos obra nenhuma para oferecer a Cristo, do qual possa nos dar salvação, mas simplesmente nos é oferecido pela graça de Cristo. Paulo disse: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso nos enche de esperança, meus irmãos. Isso nos dá esperança. Mas em quarto lugar, meus irmãos, a quarta verdade que nós temos aqui
é que Jesus oferece àquele homem a salvação que oferece uma comunhão com o Salvador no paraíso. Com o Salvador no paraíso. É quando Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação, meus irmãos, é estar com o Senhor Cristo, com o Senhor Jesus no paraíso. E nós temos uma esperança, porque nesse mundo nós sofremos dor. Nesse mundo nós sofremos a perca de um ente querido. Nesse mundo nós sofremos tantos sofrimentos. No entanto, lá a Bíblia diz que não haverá choro e não haverá dor, porque lá não haverá mais morte. Bendito seja o nome do Senhor. Não haverá luto lá naquele paraíso. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Meus irmãos, isso nos enche de esperança. Isso nos traz esperança. E essa palavra de esperança que nós vemos o Senhor dar para aquele homem, aquele moço arrependido, nos seus últimos momentos de vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que Deus abençoe.